Graça e paz, amados. Gostaria nesta manhã de conversar com vocês sobre um tema que está aqui em Gênesis capítulo 6, amém? A partir do versículo 1. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que ele tem não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época, e também algum tempo depois, havia néfilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas eram sempre e somente inclinadas à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais e até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou a sua graça e a sua misericórdia. Amém? Amados, essa passagem aqui apesar de ser um ponto controverso, né? E é uma passagem bastante interessante. Controverso em que sentido? Há alguns, e eu sinceramente não faço parte e execro essa interpretação, que compreendem que aqui em Gênesis capítulo 6 está se falando de anjos caídos que tiveram relacionamentos com as mulheres aqui na terra, e a partir daí nasceram gigantes, nasceram híbridos, enfim, né? Não compactuo em nada com esta interpretação. Acredito sinceramente, como diz, né, no Novo Testamento, que é mais um exemplo das fábulas que existiriam em abundância e que seriam por demais anunciadas, veiculadas entre os cristãos e para as quais muitos se inclinariam. Já começo dizendo isso porque sei que se eu fizesse essa leitura a partir dessa interpretação, talvez este vídeo se tornasse muito mais interessante. Mas não é disso, não é assim que eu penso à luz da palavra de Deus. Não é este o meu entendimento de que aqui, quando se fala que os filhos dos homens tiveram relacionamento com as filhas, né, os filhos de Deus com as filhas dos homens, entendo eu, a minha interpretação à luz da palavra de Deus, é que aqui está se falando da descendência de Sete, claramente da descendência de Sete. E não tem nada desse aspecto tão fantasioso e que pode até para muitos tornar o texto muito mais palatável, interessante. É claro que diz respeito, nós temos ali depois do pecado de Caim, né, quando Caim mata seu irmão Abel, nós temos toda uma descendência de Caim que se inclina para o mal e que permanece no mal. Temos a partir do nascimento de Sete, né, o terceiro filho, o homem de Adão e Eva, nós temos um diferencial. A partir dali, já a partir de Enos, se invoca o Senhor, se voltam para o Senhor. E é esta descendência de Sete que é colocada aqui, que neste momento é tratado como, né, os filhos de Deus. E, contudo, eles viviam apartados, no sentido de que a descendência de Sete relacionava-se entre si, a descendência de Caim se relacionava entre si. Nós temos, portanto, digamos que um equilíbrio ali. Existia uma descendência inclinada para o mal, contudo existia uma descendência voltada para o Senhor. Nós temos, né, isso em Enos, nós vamos ver depois Enoque, que acaba sendo até inclusive um caso de alguém que é trasladado, ele andava com o Senhor e o Senhor o tomou para si, enfim, até mesmo até chegar, né, na figura de Noé, que também é da descendência de Sete. Trago essas informações para vocês perceberem o quanto o texto é claro, o quanto não há margem para essa interpretação fantasiosa. Contudo, como eu já falei, insisto, em especial nos dias de hoje, é muito mais palatável esta outra interpretação. Mas, enfim, tratando-se, que é o que eu acredito plenamente à luz das Sagradas Escrituras, que nós estamos falando da descendência de Sete, o que passa a acontecer a partir daqui, o que o texto traz em Gênesis capítulo 6, é que esta descendência que andava com o Senhor passa
vai se promiscuir. Os homens da descendência de Sete passam a se envolver com mulheres da descendência de Caim. E é essa promiscuidade que é por demais desastrosa, porque o que a gente vê claramente é que não há um equilíbrio de forças. A mistura entre o bem e o mal, a inclinação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens não traz um equilíbrio moral. Não, isso faz com que a presença, a ação do mal se intensifique. Isso faz com que a inclinação para o mal, naquele tempo, se tornasse ainda maior. E isto, inclusive, é essa a razão do decreto do Senhor, do juízo que o Senhor trará sobre a terra, né, com o dilúvio. E a gente vê que ali, naquela geração, o único que permanece agradando ao Senhor, né, o Senhor que acaba encontrando a graça e a misericórdia do Senhor, é Noé, que é o quê? Alguém ainda da descendência de Sete que se mantém fiel. E por isto, né, vem o decreto, vem o juízo, e apenas é a partir de Noé e seus filhos, suas noras, que a humanidade permanecerá. O que aponta e o que confirma, né, ainda mais esta minha fala de que nós estamos falando da descendência de Sete com a descendência de Caim, no que diz respeito a essa promiscuidade que acontece aqui. Não há consenso, não pode haver, né, comunhão entre luz e trevas, entre Cristo e Belial. Trago esta passagem porque para mim já é aqui, né, no Velho Testamento, um exemplo claro e que culmina no juízo, a ideia de que luz e trevas não podem, luz e trevas não têm comunhão. Vamos encontrar lá no Novo Testamento, né, um texto que também é uma exortação, uma orientação neste sentido. Nós encontramos aqui em 2 Coríntios, né, capítulo 6, a partir do versículo 14, diz o seguinte: jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo, e que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos, porquanto somos santuários do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor. Habitarei neles e entre eles caminharei, eu serei o seu Deus, eles serão meu povo. A Bíblia fala aqui, né, no Novo Testamento, aqui em Coríntios, Paulo está falando, por meio do Espírito Santo, para que não nos coloquemos no jogo desigual, pois não há comunhão alguma entre luz e trevas, entre Cristo e Belial, entre a justiça e a injustiça, né? Não podemos nos aliançar, não podemos nos promiscuir, não podemos, né, buscar ter comunhão neste nível com aquele que não é nascido de novo, com aquele que não teve encontro com Cristo. A este nível da relação, do relacionamento, do envolvimento, né, do casamento, não se pode chegar neste nível. É neste nível de comunhão que, lógico, quando a gente fala de relação sexual, pressupõe o casamento, porque tudo isso é a partir do casamento. E foi o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 6. Os homens, a descendência de Sete, passa a se casar, passa consequentemente a se relacionar intimamente, passa a ter comunhão, né, com a descendência de Caim. Algo que aqui também no Novo Testamento nós somos orientados, que não pode ser assim. Não pode ser assim. É engraçado, né? E convém falar isso até para deixar claro isso também. Jesus Cristo e a palavra de Deus, a sua palavra que nos deixa tão à vontade, que nos orienta tão claramente quanto a importância de vivermos em amor, de anunciarmos o Evangelho àqueles que estão em trevas. Nós temos diversos, já falei aqui nesse canal também, diversos exemplos, diversos momentos do Senhor Jesus Cristo ali com os publicanos anunciando a palavra, Jesus Cristo perdoando aquela mulher pega em flagrante ato de prostituição. Nós temos diversas passagens de Jesus Cristo nessa demonstração de amor, e se relacionando com os gentios, se relacionando com
com pecadores, né? E ele sendo censurado, inclusive, pelos fariseus, pelos saduceus, enfim, por todos aqueles religiosos, e Jesus Cristo ali dizendo claramente: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. E o diferencial é esse: devemos nos relacionar, levar a palavra, né, para essas pessoas, para este mundo em trevas, que muitas vezes nós discriminamos, que muitas vezes nós, numa atitude arrogante, né, de santarrão, nós nos colocamos numa situação de indiferença, numa condição de indiferença a essas pessoas. Muito pelo contrário, nós devemos demonstrar nosso amor, a nossa compaixão, buscar estas pessoas. Contudo, né, quantos de nós que tem essa postura tão arrogante, de tamanha indiferença para com aqueles que estão em trevas, no que diz respeito à comunhão íntima, no que diz respeito a criar alianças, a se casar e se relacionar intimamente, as pessoas acham aceitável, né? As pessoas cedem, as pessoas acham natural. Não há comunhão entre Cristo e Belial, entre luz e trevas. Portanto, tanto lá em Gênesis capítulo 6, o texto diz respeito a um relacionamento indevido, né? Aquilo que não poderia acontecer entre o povo de Deus ali, entre a descendência de Sete e a descendência de Caim, e que resultou em juízo, resultou no dilúvio. Lá no Velho Testamento o texto é este, Gênesis capítulo 6, e nós temos aqui, né, em 2 Coríntios capítulo 6, também nós temos este relato para o contexto neotestamentário, de que não podemos buscar ter este nível de comunhão, nos envolvermos em casamento, estabelecermos aliança com quem não é nascido de novo, pois não há comunhão alguma entre luz e trevas, entre Cristo e Belial, entre a justiça e a injustiça. Temos que ter este entendimento, para que também não venhamos a cair em juízo. Se você pensa que estabelecendo esse tipo de comunhão, esse tipo de aliança com um não cristão, você o trará para a luz, não se iluda. A probabilidade de que ele te leve para as trevas é muitíssimo maior. E é, infelizmente, nessa falácia que muitos têm caído por falta de observância da palavra de Deus. Então, que a gente possa refletir sobre isto nesta manhã. Amém? Bom, peço a todos que não deixem de dar o seu like, que ativem o sininho para que todas as vezes que eu venha postar uma mensagem você seja notificado, que você se inscreva no canal e que você compartilhe essa mensagem. Percebe o quanto essa mensagem é importante e afeta a igreja nos dias de hoje e que muitos precisam ouvir, entender e obedecer? Compartilha. Amém? Faça a sua parte. Graças a Deus.